Chegou os 60 segundos do Benja, que todo mundo gosta, e acabou agora. O Flamengo ganhou de 2-0 do Barcelona. Teve estreia do Davi Luiz, 2 gols do Bruno Henrique. Como joga esse Bruno Henrique? Meu Deus do céu. Aí os caras vão falar: ô Benja, vai babar o ovo do Flamengo? Pô, gente, que jogo. Diferente de ontem, de Atlético Mineiro e Palmeiras, foi um jogo muito ruim. Hoje, Flamengo e Barcelona foi um jogaço. Um jogaço. O primeiro tempo do Flamengo foi arrasador. Tomou sufoco no começo? Tomou. Mas depois dominou o jogo. É aquela coisa que eu falo sempre. É um time que vai pra frente, que joga, que é intenso. Agora, faltou um golzinho? Faltou. Se tivesse sido 3-0, eu ia falar que o Flamengo já é finalista. Mas o Flamengo é 99,99% de novo finalista da Libertadores. Agora, o Léo Pereira tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira o Léo Pereira fazer uma bobagem dessa numa semifinal de Libertadores, né? Mas o Flamengo tá quase lá, falta pouco. Lembrando que da Renato, a entrevista coletiva, eu espero, né, Léo, que assim, o resultado tem de ser exaltado, porque o Flamengo deu um belo passo. Dificilmente vai deixar de fazer pelo menos um gol, e se fizer um gol lá em Guayaquil, obriga o adversário a buscar 4, aí a defesa do Flamengo teria de ser vazada 4 vezes. Seria uma tragédia para que o Flamengo fosse eliminado da Libertadores. Mas seria legal se o Renato abordasse esses aspectos também relacionados a essa fragilidade defensiva que o Flamengo apresentou em determinados momentos, principalmente no primeiro tempo. Seria legal sim, Paulo, mas a minha expectativa sobre isso é zero. A gente sabe como são as entrevistas do Renato, especialmente em dia de vitória, e ele vai procurar valorizar ao máximo o resultado, o placar, a vantagem conquistada. Ele não é de entrar muito em nuances do jogo, né? Ele tem o hábito de tergiversar nessas horas. Então, posso me surpreender, e como vamos estar no ar ainda para se surpreender, pode ser que eu fale, poxa, o Renato falou um pouquinho mais do jogo, mas não é a expectativa que eu tenho. Agora, sabe a impressão que me dá? Assim, você tem uma luta de boxe de um cara mais forte, claramente mais forte, com o mais fraco. E o mais fraco tem uma decisão a tomar. Ele vai ficar ali apanhando, esperando que o mais forte se canse, ou ele vai pensar assim, puxa, cara, quer saber? Eu vou abrir a guarda aqui, esperar que ele abra também, e vai que eu acerto o primeiro golpe. E acho que a mentalidade do Barcelona foi essa. Até porque não é um time que sabe se manter com a guarda fechada, para manter a analogia aqui, e tentou, e chegou perto de dar esse primeiro golpe. E aí, claro, explorando essas fragilidades defensivas que o Flamengo mostrou. Mas eu não condeno muito a postura do Barcelona, não. Até porque o Jean lembrou bem, o time joga assim desde o começo da competição, né? Chegou aqui assim. Então não sei se desnaturar muito essa maneira de jogar serviria muito de alguma coisa, dada a quantidade de jogadores que o Flamengo tem para fazer a diferença. Mas, para não fugir do assunto, não tem expectativa do Renato entrar muito em detalhes sobre os eventuais defeitos do time, não. Paulo. Oi. Tem um ponto aí para a gente observar. A gente está pedindo assim que coletivamente o Flamengo progrida, ele melhore. Para a final, o Flamengo está com a participação na final bem encaminhada. Já passou? Não. Vai sofrer perigo lá? Vai. Mas eu acredito que passe, pela vantagem conquistada e porque é uma equipe que age muito bem nos espaços, e o time do Barcelona também oferece espaço, mais ainda em casa. São 2 meses, mais de 2 meses, até a final. Então, imaginando que o Flamengo vai passar, ele terá 2 meses para fazer todas essas adaptações que a gente está falando. Porque ele vai estar competindo pelo título do Campeonato Brasileiro, jogando Copa do Brasil, que é inserir o Davi Luiz, recuperar jogadores, alcançar um outro ritmo. É um time diferente. A hora que tiver a Arrascaeta, vamos ver o que pensa o Renato sobre o Diego, porque o Diego ocuparia hoje, pelo menos nas ideias do Renato, esse espaço que é do Andrés Pereira. Volta Diego, o Andrés é titular, mas como é que fica o Flamengo? Porque o Flamengo, quando tem a posse e sobe o Diego, fica o Arão. No time normal ele tem Everton, Arrascaeta, Diego, um trio que controla muito bem o passe e a posse de bola, o que não havia hoje. Hoje era um jogo mais rápido. O Everton Ribeiro ficou sozinho nessa missão e no segundo tempo o Andrés um pouquinho mais adiantado. Então tem muita coisa para ajustar, e o bom é para melhor que o Flamengo pode fazer se chegar, e deve chegar na final, mas daqui a 2 meses. Muito tempo para trabalhar isso.
Ó, vamos ouvir Bruno Henrique. O cara simplesmente enfiou 2 gols, fez os 2 gols da noite. Que colocação, que capacidade de finalização ele mostrou. Aliás, muitos méritos para o Vitinho também pela bola rolada no segundo gol, mas como sobe, né, por trás do lateral, tem um tempo de bola espetacular e cabeceia cruzado. Parece fácil de fazer, né? Não é não. Bruno Henrique falou com a imprensa logo depois da bola parar de rolar no Maracanã. O Flamengo abriu uma importante vantagem na semifinal da Libertadores. O quanto o placar traduz o que houve dentro do jogo e o que dá de tranquilidade para a volta em Guayaquil. Olha, fizemos um resultado muito bom. Sabemos que jogar lá em Guayaquil é muito difícil. Então a gente não vai para lá pensando nos 2 gols que a gente fez. A gente vai para lá para poder jogar. É claro que fizemos esse resultado, a gente não pode esquecer disso. Mas lá a gente vai para jogar e fazer o nosso melhor, como a gente fez aqui hoje. Agora a pergunta do SBT. Você tem números impressionantes na Libertadores. É uma competição que te deixa mais motivado? Cara, não, todas as competições que eu entro, eu sempre para dar o meu melhor. E eu sou agraciado na Libertadores, fico muito feliz. Então isso é parte e fruto do meu trabalho. Espero continuar trabalhando, dando o meu melhor no Flamengo e ajudando a equipe. Dá uma olhada, ó. História sendo feita. Maiores artilheiros da história do Flamengo na Libertadores. Gabigol, 21, Zico, 16 e Bruno Henrique foi a 13 gols. Chama muito a atenção os números do Bruno Henrique com o Renato, depois da chegada do Renato, Vitor Birner. São 11 jogos, 9 gols e 3 assistências. É impressionante como ele mantém o nível, até nos piores momentos do Flamengo, aquela indefinição de treinadores, depois da saída do Jorge Jesus, com Domi, Rogério Ceni. É um cara que dificilmente baixa a guarda, o Bruno Henrique. É muito forte fisicamente, muito rápido. Um jogador que consegue ocupar mais que um espaço no ataque em nível muito alto para o futebol brasileiro. Ele jogando aberto, sem ficar fixo ali, ele já é um jogador muito difícil de ser marcado. E tem entrosamento com o Gabigol. Quando a gente fala de duplas do futebol, essa é uma que está na história. Um entrosamento mais que elogiável. E quando ele entra na área, ele é um centroavante também. Mesmo que seja centroavante de área, mas ele é um jogador, como você chamou a atenção no cabeceio, muito alto, muito forte. Tem um lance, por exemplo, em que ele define com o pé, o jogador do Barcelona corta a bola, uma frieza para tocar a bola no canto esquerdo. Não foi gol, mas ele tomou a melhor decisão possível naquela jogada, né? E aí tem a conexão, né? Porque Gabigol e Pedro, não, o Pedro não vai sair pela esquerda e entrar como centroavante quando o Gabigol sai pela direita, e aí vice-versa, e os dois não vão, Gabigol e Pedro não vão se aproximar com a mesma harmonia que fazem Gabigol e Bruno Henrique quando o Flamengo consegue ter todos os seus principais jogadores e ter a posse de bola no campo de ataque. Então ele é um jogador acima da média no futebol brasileiro. Eu repito, para mim ele foi o melhor jogador do Flamengo em 2019 e além de tudo ele encaixa demais no sistema de jogo do Flamengo. E nessas partidas grandes ele cresce. Não é a primeira vez que ele faz um jogo muito importante no nível muito alto. Vale lembrar, eu vou ressaltar de novo, quando ele faz o primeiro gol numa jogadaça do Gabigol, a partida estava muito difícil para o Flamengo. O gol tem um enorme impacto no jeito que o Barcelona joga. Quando o Flamengo faz o segundo gol dele, contra-ataque puxado pelo Gabigol, com a participação do Vitinho, o Gabigol desmonta ali na movimentação, o Vitinho entra no espaço do Gabigol para servir o Bruno Henrique, o Flamengo faz 2-0, ali o Barcelona para de jogar no primeiro tempo. O Barcelona morre ali no primeiro tempo. O Barcelona volta para o jogo só com 10 jogadores na segunda etapa. Então o impacto desses gols dos grandes jogos é enorme, não é um gol qualquer. Com todo respeito, não é um gol no Campeonato Carioca, não é um gol na primeira fase de um jogo da Libertadores, quando você já sabe que o Flamengo vai se classificar. Não é um gol contra um time fraco no Campeonato Brasileiro, é um gol numa semifinal de Libertadores difícil, contra um time franco-atirador que jogava melhor que o Flamengo naquele momento, por conta da parte coletiva. Eu acho que isso mostra a importância do Bruno Henrique nessa equipe do Flamengo, porque não foi a primeira vez que ele fez isso.